Desde a sua fundação, a Igreja de Cristo vem sendo atacada por diversas formas. É atacada na parte material, quando destroem as imagens sacras, quando destroem os templos. Mas, a pior destruição é a espiritual, que vem sendo causada por pessoas de outras religiões, de outras seitas, e inclusive, por membros da nossa própria igreja. Há quase 2000 anos, a nossa igreja vem sendo atacada. Desde o tempo da igreja primitiva, quando os apóstolos foram martirizados, até os dias de hoje, quando os membros da nossa verdadeira e única Igreja de Cristo estão sendo perseguidos, humilhados e martirizados. Mas, como disse o seu fundador, Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Podem destruir os templos, podem prender e até matar alguns de seus membros, podem fechar igrejas, podem tentar afastar muitas pessoas da igreja, usando de argumentos absurdos. Não caiam nas armadilhas de algumas seitas, que se dizem católicas, mas que tentam afastá-los das igrejas e das santas missas. Podem profanar muitos templos sagrados, podem proibir as celebrações das missas em locais públicos, mas jamais conseguirão destruir por completo a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo místico de Cristo. Jamais conseguirão tirar do coração dos verdadeiros católicos o amor que temos pela nossa querida e amada Igreja. Infelizmente nós percebemos que esse número de católicos está cada vez mais reduzido. A apostasia continua crescendo, e poucas pessoas conseguem compreender o que está acontecendo com a nossa igreja. Poucos têm o discernimento necessário para compreender que existem muitos maus administradores em nossa igreja, incluindo o Papa, que tentam por diversas formas modificar, adulterar a doutrina de Cristo, misturando verdades com mentiras, para induzir muitas pessoas ao erro. Por exemplo, o Papa Francisco, quando diz que o inferno não existe, e apoia a união de pessoas do mesmo sexo, ao invés de ajudar essas pessoas, pedindo para que elas se convertam, ele está induzindo essas pessoas a irem para o inferno, e elas não conseguem compreender isso. Com base naquilo que está escrito na Bíblia, o Papa Francisco deveria tentar convertê-los, e não induzi-los ao erro. Infelizmente, essa é a realidade que estamos vivendo nesse momento. E muitos maus padres e bispos seguem o mesmo caminho de Francisco, induzindo muitas pessoas ao erro. Precisamos ter plena consciência de que a Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira e única Igreja de Cristo, está muito acima dos seus administradores. Sendo eles bons ou maus, todos os seus administradores morrem, mas a Igreja permanece viva, apesar de ser fortemente atacada. E permanecerá assim, até a vinda do seu fundador, Jesus Cristo. A nossa Igreja está dividida assim, vemos isso claramente, observando o posicionamento do clero, que defende a verdadeira e imutável doutrina de Cristo, e daqueles que tentam mudá-la, de acordo com as suas novas ideologias. Essa parte ruim do clero foi infiltrada em nossa igreja, e tenta a todo custo mudar a doutrina de Cristo, para favorecer aqueles que vivem em pecado, fazendo-os sentirem-se menos culpados pelos erros que cometem. Essa parte ruim do clero pode até tentar absolver os pecados de algumas pessoas, mas, não se esqueçam, quem vai julgar a todos nós é Deus, e não o clero. Muitos poderiam dizer, mas Jesus disse aos apóstolos que tudo aquilo que ligardes na terra será ligado também no céu, e também concedeu aos apóstolos o direito de perdoar os pecados. Mas Jesus disse isso, e deu esse direito para os verdadeiros discípulos, e não para os infiltrados, os falsos profetas. Os verdadeiros sacerdotes
não induzem as pessoas ao erro, pelo contrário, eles tentam convertê-los. E aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados, esses sacerdotes, têm o poder que lhes foi concedido por Jesus, de perdoar os seus pecados. Mas, somente os verdadeiros sacerdotes têm o poder de fazer isso, e não os falsos. Essa é a minha opinião, mas, por favor, deixem as opiniões de vocês nos comentários.